Levante bem alto as suas mãos e dê um aplauso àquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Deus. Claro, és minha vida, és minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. És minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Jesus, tu és digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor, com todo coração, com toda a força que há em mim. É assim, te adoro, meu rei. Declare com toda a sua força, com todo coração, com toda a força que há em mim. É assim, te adoro, meu rei. Com todo meu coração, com toda a força que há em mim. É assim. Te exaltamos, Senhor. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Te adoro, meu rei. Te adoro, meu rei. Aplauda esse Deus lindo, digno de louvor. Aleluia. Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. Pode levantar. Isso, me dá aquela folha ali. Levante bem alto. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso
que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, venha ministrar aos nossos corações nesta noite, através da tua bendita palavra. Conceda ao pregador a tua graça, a tua sabedoria e a tua unção, Senhor, para que ela nos edifique, console, exorte, traga, Senhor, salvação e aponte o caminho da reconciliação. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nessa noite, eu queria que seu coração se aquietasse, porque eu quero tratar de um dos temas mais inquietantes da vida, que é exatamente a questão da culpa. Culpa. Nós não gostamos de ouvir essa palavra. E para a culpa, só existe um caminho, que é o perdão. Só precisa de perdão aquele que vive debaixo da culpa. Há poucos dias, saiu na mídia uma imagem que me impactou muito. Era de um jovem, lá do Irã, que numa briga de rua, ele matou um moço que ele estava brigando. Um rapaz de 17 anos. E no Irã tem a pena de morte. E esse moço que matou, estava sendo conduzido para ser enforcado. E era um espetáculo. A cidade cheia para assistir a aplicação da pena capital, a forca. Mas dentro da cultura deles, existe algo tão interessante. Se a mãe do moço que morreu perdoasse o assassino, ele seria solto. Ele seria solto. E ali está o momento em que esse moço estava recebendo exatamente o laço da forca. E naquela hora, a mãe do moço que ele matou se aproxima dele. E dentro da cultura dá um tapa no rosto dele, dizendo: eu te perdoo. Eu te perdoo. Naquela hora, ali está a mãe. Essa foto não foi montagem, nada não. A mãe, ela dá o tapa no rosto dele. E ele fica livre. E uma das fotos que mais me impressionou depois, na foto da mãe do assassino, com a mãe do que o filho foi assassinado. Quando nós olhamos algo assim, vamos voltar agora. A culpa, pode tirar a foto agora. Eu quero que vocês olhem para Deus hoje. Olhem para o Senhor. Olhem para Jesus. Não existe, se eu estou aqui, se você está aí, é porque um dia a culpa, porque a palavra diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o que fez Jesus? Jesus assumiu o nosso lugar. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que devia vir sobre mim
que me consumia completamente, veio sobre Jesus ali na cruz. O que nos livra da culpa não é a nossa própria purificação, não é o nosso esforço de nos livrarmos da culpa, não. Só Ele é que pode não apenas arrancar. Quem aqui já foi picado por marimbondo? Levante a mão. Quem nunca foi, levante a mão. Experimente ser, meu filho. Você vai ver uma coisa tão interessante, é terrível. Mas o ferrão fica o ferrão. Enquanto você não tira o ferrão, o marimbondo já foi embora. Mas enquanto você não tira o ferrão, a dor continua. A dor continua. Acho que vamos ter que trazer aqui uma casa de marimbondo e soltar aqui para quem nunca experimentou experimentar, porque é terrível, é ruim. Muitas vezes as pessoas vêm para o Senhor, recebem o perdão, mas Ele não consegue tirar o ferrão. Ou seja, tem pessoas que não desfrutam, ou seja, pessoas que vivem assim consumidas pela culpa. Você sabia? Uma das coisas tão terríveis, e os jornais não publicam porque é antiético isso e não se fala muito sobre a questão do suicídio. Há um número tão grande de pessoas que se matam por causa da culpa. E a culpa vai levando a pessoa a murchar de tal maneira, e é um peso tão grande dentro dela, alguma coisa tão terrível, que a culpa vai esmagando ao ponto dela achar que a única escapatória que ela tem é exatamente se matar para livrar da culpa. O semblante é outro. Você percebe as pessoas que vivem sob a culpa. Não traz aquele buliço de alegria, não tem um sorriso, a pessoa murcha. A culpa. E a culpa faz parte da natureza do homem, exatamente na questão do pecado. Logo lá no jardim do Éden, quando o homem se rebela contra Deus, a culpa brota e o homem se esconde de Deus. Agora, quando você lê esse livro todinho, cada página, cada palavra, o Senhor está falando: eu perdoo você, eu amo você, eu ofereço para você uma nova oportunidade. Eu amo você. Nós não conseguimos nunca saber por que Deus escolheu nos amar. Nós não temos mérito algum para sermos amados por Ele. Ele escolheu nos amar. E quando você lê o que está escrito em Isaías, capítulo 43, o verso de número 25. Se pertinho de você, a pessoa que está aí assentada, está sem a Bíblia, divida a sua com ele. Não importa se sua Bíblia esteja no iPad, no iPhone, não sei qual que é o seu celular, não importa. Mas leia. Isaías 43, o verso 25. É Deus falando. Ou seja, nós não conseguimos perceber toda a beleza da extensão de vivermos aqui na terra inculpáveis. Em outras palavras, sem culpa. Mas Deus diz assim, Isaías 43, 25, Ele diz: fale comigo, eu. Mas por que isso é tão grande, Carlos? Ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Satanás, a tradução literal desse nome, Satanás, significa acusador. Acusador.
Não é isso, pastor Vinícius? Qual o significado do nome de Satanás? Acusador. Às 24 horas, 365 dias, cada hora de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos, o que Satanás faz é o que é da natureza dele. É o que o seu nome traduz, o que ele realiza. Ele é o acusador. A quem ele acusa? Ele não acusa os outros demônios, não. Os outros anjos que caíram com ele. Nós somos o alvo da acusação dele. Ele é o acusador dos irmãos, como diz a palavra. Agora, se você, por isso que você pega a Bíblia, e aqui em Lagoinha nós falamos sempre, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou não é aquilo que eu sinto. Tem pessoas que dizem, eu não sinto que eu fui perdoado. Imagina esse moço ali, para ser enforcado, na hora. E ele falasse assim, eu não sinto. Não tem nada disso. Na hora que ele recebeu o perdão, não era uma questão de sentir, era de tomar posse. E diz a palavra, o Senhor dizendo, eu mesmo, sou o que apago. Não são as grandes transgressões ou as pequenas. Apago as tuas transgressões todas, por amor de mim. Deus é Deus, mas Ele não pode negar-se a si mesmo. É algo tão glorioso. Nosso Deus é amor. Deus é amor. Mas existem algumas coisas que Deus não conhece. Deus sabe todas as coisas, mas Deus não conhece uma única pessoa que Ele não ame. Deus não conhece o único pecado que Ele não abomine. Deus não conhece uma outra maneira de salvar o homem a não ser através do sangue do seu Filho. Deus não conhece outra maneira das pessoas serem salvas a não ser através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Satanás, ele sempre quer fazer você ficar lembrando dos pecados seus. Ele fica desenterrando. Principalmente marido e mulher. Sempre quando há qualquer coisinha, uma briga à toa, besta, boba, a mulher começa a desenterrar as coisas que já foram enterradas há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. Abre todos os caixões que já foram sepultados daquelas coisas, e existe aquele mau cheiro terrível. Existem homens que fazem isso também, mas as mulheres fazem com mais facilidade. Desenterrar defunto. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, não desenterre o defunto, não. Deixe ele sepultado. Se Deus não lembra, é uma escolha. Você escolher não lembrar. Há um livro na Bíblia que é de Miqueias. Abra comigo. Você vai achar Miqueias, hein? Ele está pertinho, ele está... Depois de Miqueias é Naum. Mas o Naum é bem pequenininho. Aí o Miqueias está logo depois do Obadias. Não sei se ajudou muito. Pode olhar no índice que você vai achar. Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, o verso 18. Você tem que fazer, Felipe, um hino em cima desse verso que eu vou ler agora, hein? Olha como está escrito. Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará alguns dos nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Amém?
Amém, coisa nenhuma. Porque não vai lançar em algum dos pecados, não, está escrito assim, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem crê, dê um aplauso ao Senhor, dê um brado de aleluia ao Senhor. É o que está escrito. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora, sabe o que o diabo faz? Deus lança nas profundezas do mar e põe uma plaquinha assim: é proibido pescar. Se você chegar ali na Lagoa da Pampulha agora, passe lá agora não, mas de manhã, é cheio de placas: é proibido pescar, é proibido pescar. Mas se você olhar a quantidade de gente que está com a varinha ali, vocês já viram? Quem já passou lá na lagoa já viu. Não é cheio de placa? Cheio de placa, é proibido pescar, proibido pescar. Esse peixe da piriri, um punhado de coisa que vai falando, que o peixe não é isso, é aquilo outro. Mas a pessoa está lá com a varinha. Fica ali. Gente, fica ali, ó, dia inteiro. Dia inteiro. Não pesca nada, gente. A minhoca fica ali e fica molhadinha, não aparece peixe nenhum. Mas não sei o que leva as pessoas para ficarem ali, só para fazer o que Satanás manda fazer. Ficar pescando onde é proibido pescar. Deus diz: e lançarei nas profundezas do mar. E a placa que ele coloca é essa: é proibido pescar. Se você estivesse numa guerra, e fosse comandante de um exército invasor, você sempre iria procurar o ponto mais fraco da defesa do inimigo para entrar, não é assim? O ponto mais fraco. E Satanás, o arqui-inimigo dos santos de Deus, tem esse modo de neutralizar, de apagar os cristãos, vezes sem contas. E ele ataca sempre o ponto mais fraco. E quando ele ataca, ele quer levar na direção que ele quer, que é exatamente a questão da culpa. O novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo. Eu apresentei aqui o Israel hoje. Ele não quis vir nos meus braços. Mas normalmente quando é um bebezinho, não tem vontade assim para expressar, ele vem. Agora, Israel não tem lembrança nenhuma do tempo que ele viveu ali dentro da barriga da mãe dele. Não tem. Deus colocou um mecanismo que nós não temos lembrança nenhuma da nossa vida outra-interina. Não tem. Não tem. Ou seja, no momento, quando nossa vida, quando viemos para o Senhor, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. É um novo nascimento mesmo. A lembrança está aqui dentro, mas você não precisa ficar desenterrando a lembrança. Você tem que sempre se ver como Deus te vê. A sua identidade é uma nova identidade. No momento que a pessoa nasce de novo, ela se torna algo chamado inculpável. Vamos falar? Inculpável. Só as mulheres? Vocês sabiam que as mulheres têm muito mais dificuldade de se perdoar do que os homens? Eu não sei, o homem a natureza dele é diferente. Mas as mulheres têm dificuldade demais, mas demais de se perdoarem. E de perdoar também. Ela diz: eu perdoo, mas eu não esqueço. E a conta sempre chega. Sempre chega. Inculpável. Fica de dor de cabeça 6 meses.
ou seja, inculpável. Ela tem dificuldade, é uma natureza dela. Mas tem homem que é meio mulherengo no sentido assim, de ser igual a mulher, de ser, não aceitar muito ser perdoado. Inculpável. Quero que você abra comigo em Colossenses capítulo 1. Nós cantamos hoje a fidelidade do Senhor, cantamos o amor do Senhor, mas quando você lê, está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, o verso de número 21 e 22. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Dê uma cutucada no seu irmão assim fala para ele: meu irmão, Deus está falando comigo. Eu pedi para você falar isso porque tem gente que fala assim: não, isso não é problema, eu nunca tive problema. Querido, se Deus está falando com você, é com você mesmo. Todos nós precisamos disso. Olha o que Deus diz aqui em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe, quando Deus olha para você, o prazer de Deus é mostrar para Satanás. Satanás, olha. Satanás, você viu meu servo Jó? Sabe, o prazer de Deus é quando vê você amando a Jesus, inculpável. Satanás está lá fazendo mil coisas, e Deus quer fazer de você esse testemunho, esse trunfo, quando Ele olha para você e te vê inculpável. Satanás diz: ele é culpado. Mas algo que Satanás não consegue perceber, o que nos fazem culpáveis não são nossas virtudes que nós adquirimos pelo nosso próprio esforço, mas é porque estamos o quê? Lavados, purificados, cobertos pelo sangue de Jesus. E quando Ele me vê, Ele não vê o Márcio. A palavra diz: Cristo no Márcio, a esperança da glória. É Cristo em você. Sabe quando você tem o Senhor? Quando você diz: Cristo vive em mim. Nós cantamos: Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é! Cristo vive em mim. Paulo dizia assim: olha, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A nossa fé não é uma religião, é o nosso relacionamento com Ele, é a manifestação da vida dEle em nossa própria vida. Quando diz aqui a palavra de uma forma tão gloriosa: e vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora. Quantos aqui que já pode falar agora? Você já é salvo. Levante a mão. Diga: agora eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso que está escrito: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 2 Coríntios, capítulo 5. Abra. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 18 até o 21. Isso. Você aí, lê a Bíblia com ele aí, ó. Isso. Todo mundo aí lendo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, aquele que foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Não existe, olhe para mim, não existe uma tentação que você experimente que na mesma proporção Jesus tem experimentado também. Diz a palavra que Ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados, mas Ele nunca cedeu a uma tentação. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, ou seja, ali na cruz, Ele assumiu todos os nossos pecados. Aquele que nunca pecou, o pecado que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele assumiu, como se Ele estivesse esponjando, sugando todos os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é isso? Que Ele passa a nos ver como se nós nunca tivéssemos cometido o único pecado. E nos outorga o direito, a autoridade de podermos comparecer diante de Deus sem nenhum complexo de culpa e de condenação. Ele diz, meu povo, como se fosse um lamento de Deus. Ele diz, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Nosso inimigo maior não é o diabo, é a falta do conhecimento. É a falta de colocar em prática essa verdade. O conhecimento de quem é você, a sua identidade, o fato de você ser membro do corpo de Cristo, de poder viver aqui na terra de um modo assim inculpável. O nosso status novo é exatamente inculpável. Nós não precisamos viver a síndrome do pecado. Pecado, culpa, alienação, a condenação. Há muitos que vivem assim justificando as suas ações. Eu sou tão fraquinho. Isso é mentira, querido. Você é forte. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando você se vê como Deus quer que você se veja, e quando você vive quebrando o seu relacionamento com Ele, porque é uma questão de comunhão. Questão de comunhão. Existe marido e mulher que tem uma certidão de casamento, mas os dois vivem, um dorme no quarto, outro dorme no outro. Legalmente eles são casados, são, mas não tem vida. Não é uma questão de você ter a carteirinha de membro da igreja, é você desfrutar, é de você nadar na graça de Deus, de você viver intensamente aquilo que Deus tem para a sua vida. A questão da culpa, Satanás amontou sobre os crentes que acham que têm falhado com Deus, e ele vive muito mais na emoção da culpa do que aquilo que a Bíblia diz. Eu não vou viver pela minha epiderme, o que eu sinto, não. Tem irmãos que dizem assim, pastor, Deus me visitou, eu fiquei arrepiadinho. Querido, com arrepio, sem arrepio, Ele diz, nunca te deixarei, jamais eu te deixarei. Ou seja, não é uma questão de você ficar assim arrepiado, não, querido. Você tem que ter essa consciência, com arrepio, sem arrepio, viver na presença do Senhor de uma forma tão intensa.
quando você lê aqui, vamos voltar para 2 Coríntios, que estamos com a Bíblia aberta aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o verso de número 8 e o verso de número 9, se existe algo que o Espírito Santo faz, é exatamente nos levar a viver o que a Bíblia diz que temos que viver. Paulo diz assim, olha o que o Senhor está dizendo. 2 Coríntios 7, verso 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. O Espírito Santo pode ser entristecido. Por isso que a palavra diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, ele veio como uma pomba. E diz que a pomba pousou sobre ele. Pousou. Só pousou porque Jesus era o quê? O Cordeiro. Será que a pomba pode ficar pousada em cima de um cachorro pitbull bem bravo? Não. O Espírito Santo é sensível. É sensível. Você pode rejeitá-lo, entristecer. Sabe quando você traz aquela palavra dura naquela hora para sua esposa, ou ela para você, ou naquela hora que você está dirigindo o carro e alguém te dá uma fechada e você solta um palavrão, você pode perceber que naquela hora a comunhão com o Espírito Santo, a alegria do Espírito, você perdeu. Você muitas vezes até olha para o irmão, você pode ver assim, alguns irmãos, parece que ele chupa limão o dia inteiro, não é? Sabe o crente tem uma cara, a despeito muitas vezes de lutas, ele tem uma coisa chamada paz. Por isso que a palavra diz, entristecidos, mas sempre alegres. O fruto do Espírito, a alegria do Espírito. O ministério do Espírito Santo, ele traz exatamente isso. Agora não adianta, enquanto a pessoa não acerta a vida dela. E muitas vezes ele quer acertar a vida. Normalmente as pessoas dão ofertas a Deus de 2 maneiras ou 3. Alguns querem fazer negócio com Deus. Eu te dou 10, porque o Senhor vai me dar 20. Outros, quando estão com culpa, então trazem grandes ofertas. Acha assim, vou dar 10 mil reais de oferta. Aí, essa culpa vai desaparecer. Desaparece nada, querido. Não é assim. Nós fazemos em amor ao Senhor, em obediência. Quando você lê, por exemplo, um pouco sobre Davi. Olha aqui o Salmo 130, abra comigo. O Salmo 130, o verso 3 e o verso 4. Salmo 130, o verso 3 e o verso 4. Diz assim: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Se observares, Senhor, iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o quê? O perdão, para que te temam. Por isso que a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor dele nos constrange. Ou seja, é tanto amor, que você não peca, não é com medo da consequência do pecado.
Você não vai pecar, porque vai ferir o coração da pessoa que mais te ama. O amor dele nos constrange, nos constrange. Nos constrange. Nos constrange. O que é constranger? Você fica todo sem jeito, não é assim? Todo sem jeito. Essa cena que mostramos aqui no início. A mulher perdoando o assassino do seu filho. Naquela hora, o amor constrange. Ou seja, naquela hora, imagina a vida desse moço agora pela frente. Ele vai sempre dizer, cada dia que eu vivo, é porque eu fui o quê? Fui perdoado. Mas uma das coisas que Satanás quer, é exatamente cegar você da cruz. É por isso que nós aqui em Lagoinha, nós lemos aqui, quando eu falo poucos versículos da Bíblia, acho que falam uns 30, 40, porque não fazemos aqui outra coisa a não ser trazer a palavra. E quando você lê aqui 1 João capítulo 2, abra comigo 1 João, capítulo 2, o verso 2 e 3. Você ouviu que Satanás é o acusador, e Deus não traz desforra. Deus não traz desforra. Ou seja, Ele traz apenas a graça do seu perdão através do seu Filho. Diz aqui a palavra, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, dizem assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para encher a cabeça de vocês. Tem muita gente, olha para mim. Meu pai dizia que tem 3 coisas que nunca devia discutir: religião, política e futebol. Querido, você pode pegar um atleticano, pode ficar com ele 10 dias, falando que o Cruzeiro é melhor. Ele nunca vai virar cruzeirense. Não vira. Não discuta futebol, não. Pode pegar de política também. Você nunca vai fazer um PT virar PMDB, PSDB, coisa assim. Não sei como que é. Não sei como uma pessoa vira atleticano, cruzeirense, porque eu não tenho time nenhum, então eu não sei como que é. Então é diferente. Mas ninguém muda. E já viu como é que eles discutem, não é? E discute, passa o dia inteiro e discute, e discute. Então, de política, como discute, fica do mesmo tamanho. E discutir em religião também. Discutir em religião de todo jeito, e tal, e tal, e tal, e tal. E tal. É tão diferente. Nós não discutimos religião, pregamos o Evangelho. O Espírito Santo convence. E quando a pessoa vem para Jesus, não precisa falar, olha, você tem que ter agora uma vida certa, não precisa mais rezar para santo. E de repente, a luz chegou. É como se tivesse, né, pastor Felipe, entrar num quarto tudo escuro, acende a luz, não precisa explicar mais nada. Ele tem a luz agora. Agora, quando diz aqui a palavra, olha o que está escrito: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Agora ele diz assim, olha o restante do verso: se, todavia, porém, entretanto, contudo, vai falando isso tudo. Se, todavia, alguém for tão bobo, se, todavia, alguém for tão relapso, se todavia alguém pecar, olha o que diz: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Só que Jesus não é um advogado de acusação. Ele é advogado de quê? De quê? De defesa. E o único argumento que ele apresenta em nossa defesa é apenas assim: faça assim.
Ele só apresenta os sinais dos cravos. Ele não fala. É o sangue da propiação. Ele, diz aqui a palavra, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Satanás, ele sempre vai procurar esse ponto fraco. A culpa. Volte um pouquinho aqui atrás e você vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O verso de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Peso é confusão, é rolo, essas coisas. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ana Paula está aqui. Essa foto aqui é uma foto do chamado Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Um grupo de cerca de mais de 300 irmãos formam essa caravana lá para Israel, com um propósito. Eles estão indo ali para orarem e vão gravar um CD e um DVD lá em Jerusalém. E o nome desse CD é Tetelestai. Fale comigo. Tetelestai. Tetelestai. Que significa está consumado. Quando Jesus ali na cruz entrega o seu espírito, quando ele diz está consumado, está pago, Tetelestai, quando ele diz está pago, a redenção da humanidade está pago, e ele diz nas tuas mãos entrega o meu espírito e morre. A mensagem desse CD, todas as músicas giram em torno desta palavra: está pago, está consumado, está pago, está consumado, está pago, está pago, está pago. Jesus não deixou um pedacinho só para a gente pagar. Ele pagou tudo. Ele pagou tudo. Ele pagou tudo. Pagou tudo. Quando você lê 1 Pedro, volte para frente um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Por que podemos ser inculpáveis aqui? Diz assim a palavra, 1 Pedro, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O quê? O sangue de Cristo. Existem pessoas que tomam posse do perdão, mas não desfrutam dele. Existe algo chamado consciência. Nossa consciência.
Mas ele não quer pautar a vida dele pelo que a palavra de Deus diz. Ele quer muitas vezes caminhar por aquilo que ele sente. Nós não vamos caminhar por aquilo que sentimos, mas caminhamos por aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Olha o que está escrito, volte um pouquinho novamente para Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a vossa consciência de obras mortas, para quê? Para servirmos ao Deus vivo. A culpa, essa culpa não resolvida, você precisa tomar posse do que está escrito aqui. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Jesus não salva pela metade. Ele não salva deixando o ferrão. Ele não salva deixando alguma coisa para você continuar a fazer. Está escrito assim: por isso, também pode salvar como? Qual que é a palavra que está aí? Pode salvar o quê? Pode salvar o quê? Totalmente. Fale comigo. Totalmente. Outra vez. Total. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meu irmão, olhe para mim aqui. Nesse exato momento, dia 4 de maio de 2014, às 19h51. Sabe o que Jesus está fazendo agora por mim? Ele está fazendo o quê? Intercedendo por mim. Existem muitos hinos que nós cantamos que tem alguma coisa errada neles. Um deles é assim: Jesus, olha para mim, olha para mim. Às 24 horas já está olhando. E quando eu canto, olha para mim, o que eu vou fazer com esse versículo que está aqui? Se ele está dizendo, vivendo sempre para interceder por eles, eu devo cantar: Jesus, obrigado, porque o Senhor sempre olha para mim. Muitas vezes nós falamos algumas coisas: Senhor, me acompanhe. Que negócio é esse? Senhor, me acompanhe? Ele diz: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Eu tenho que encher meu coração, estufar o peito de fé e falar: graças a Deus, Jesus, o Senhor está aqui comigo, vamos em frente. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O perdão nos é outorgado por causa do seu sangue. A culpa, quando há o perdão, lembra da história de José e dos seus irmãos? Os irmãos não se perdoavam aquilo que fizeram com José, e José disse: eu perdoo vocês. Eles tinham que desfrutar do perdão. Enquanto a pessoa não acerta a vida, ele vai viver sempre com a intranquilidade, aquele peso na alma, vendo a miséria. Pedro, naquela hora que negou o Senhor, viu a bobagem que fez. Mas quando ele olha, o olhar de Jesus encontra com o de Pedro, e Pedro vai embora. Em vez de Pedro correr para Jesus, ele volta as costas para Jesus. Mas o que fez Jesus? Jesus, dias depois, lá na Galileia, reconstrói toda aquela cena da fogueira, tudo, só para ele lembrar. E Jesus volta para Pedro:
E diz a ele para Pedro, só assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus não disse assim: Pedro, por que você me negou? Agora você vai para as profundezas do inferno. Não. Ele disse: Pedro, você me ama. É o amor do Senhor que nos constrange. A restauração foi completa. Pedro estava corroído pela culpa. Judas já fez o contrário. Judas fez a mesma besteira que Pedro fez. Mas o que fez Judas? Judas, ao invés de procurar Jesus, procurou o sacerdote. E os sacerdotes fizeram o quê? Isso é problema seu, se vire. E Pedro saiu e fez o quê? Se enforcou. A culpa leva a pessoa o amar mais o Senhor, acaba se destruindo. Quando lemos sobre o perdão do Senhor, a palavra diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé por um instante? Não é para você sair não, que o melhor de Deus ainda está por vir, hein? É uma promessa. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, dê as mãos pelos corredores, os músicos tomem os seus lugares agora. Meu irmão, olhe para cá. Olhe. Nossa fé está aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nossa fé não tem superstição nenhuma. Querido, não adianta você pôr a Bíblia dentro do seu carro. Muitas vezes a mulher coloca a Bíblia na mala para proteger a viagem do marido. Isso é superstição. A Bíblia não é para ser usado como amuleto, não. E a palavra de Deus tem que ser o quê? Vivida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Levante a mão do seu irmão. Nós vamos cantar uma mensagem agora. Vem cá. Quem vai cantar? Vocês ou ele? Nós todos. Levante a mão. Se você vê alguém que está aí sozinho, corra para ele. Deus está trabalhando no meio do seu povo. Deus quer ver essa cidade aos pés do Senhor. Deus quer, nós queremos cuidar de você, meu irmão. No final da reunião, a pastora Dina Márcia vai estar ali na tenda da bênção. Queremos levar você para uma célula. Queremos cuidar de você. Queremos arrancar conceitos errados que você tem, né, pastora Dina? Conceitos assim: eu vou alcançar, eu vou me purificar. Eu por mim mesmo. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é a manifestação do amor do Senhor. Nossa vida é viver com Ele, para Ele. Inculpáveis. Inculpáveis. Não fique querendo lavar o que já foi lavado. Não fique. Eu não esqueço, eu gosto de contar esse episódio. Um dia, eu estava subindo a pé aqui, a rua Manuel Macedo, a rua da igreja. Só que tinha estourado um cano de esgoto. E a rua estava toda esgotada. Eu estava ali no passeio, andando, limpinho, sabe? Eu tomo banho todo dia, estava limpinho. Mas na hora que eu estava passando, exatamente naquela hora, passou um carro que não se importou comigo. E ele passou numa velocidade. E eu fiquei todo esgotado. Eu olhei para mim e falei: gente, o que eu fiz? Eu não xinguei o moço. Fui para casa, tirei aquela roupa suja, tomei um banho. A Renata deu um jeito na roupa. Isso fica apenas como memória para mim. Significa ser algum santo. Não é aquele que não se suja. É aquele que sempre se limpa. Você, meu irmão, tem que se ver santo,
inculpável, sem mácula, por causa do sangue do Cordeiro. Obrigado, Deus, te exaltamos. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Você pode declarar nessa noite: sujo e perdido eu estava, e o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor, meu Salvador. Serei para sempre teu, meu libertador, meu libertador. Serei para sempre teu. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Claro, e não vivo mais, não vivo mais pra mim mesmo. Sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. Serei pra sempre, para todo sempre, meu libertador. Declare, faça essa aliança, faça esse compromisso, meu Salvador. Serei, sim, Senhor, sim, Senhor, meu libertador. Serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, a razão, e eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, a razão do meu viver. Declare: meu Salvador, meu Salvador. Serei para sempre teu, Senhor, meu libertador. Sim, meu Salvador, meu Salvador. Não só hoje, não só amanhã, mas para sempre seremos teus, meu libertador.
Levante suas mãos e adore a Ele. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, a razão do meu viver. Você pode dar um aleluia ao Senhor. Aleluia. Essas mãos que você aplaudiu, coloque-as sobre seu peito. Coloque. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu não sei onde eu estaria e como estaria se um dia a graça do Senhor não tivesse me alcançado. Senhor, cada dia eu quero amar-te mais. Quero viver desfrutando da vida inculpável, não pela minha própria conquista, mas pela tua graça sobre o meu coração. Mais uma vez, eu declaro o que eu acabei de cantar: tu és o meu prazer, meu prazer, meu prazer. Tu és o meu prazer. Nesta hora, eu, Senhor Jesus, que tantas vezes já ouvi da tua palavra, mas não me rendi a ti. Eu reconheço que sou um pecador, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, na certeza, não na esperança do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, ninguém com os olhos abertos. No meio de milhares que estão aqui no templo, e milhares que nos assistem e nos ouvem agora. Você que orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, mas hoje deseja voltar aos caminhos dele. Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador. Você que volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você agora, eu peço um sinal da sua parte. Levante uma das suas mãos. E nesse levantar de mãos você estará dizendo: eu tomo Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou eu volto aos caminhos dele. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante bem alto a sua mão, eu quero ver. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que volta aos caminhos dele. Nós vamos cantar essa mesma música. E enquanto estivermos cantando, todos vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente agora. Pode deixar o seu lugar, chegue até aqui. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus. Cada crente trabalhando agora. Pergunte para a pessoa:
venha, deixe seu lugar e venha. Esse é o momento do céu para a sua vida. Pode vir. Joelho. Pode vir. Pode vir. Pode ajoelhar. Pode vir. Não precisa aplaudir agora não. Agora não é hora de aplauso, é hora de oração. Esteja orando. No final você vai aplaudir. Olhe a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está? Essa é a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para você ir na sua casa também. Aí você pode dizer também: Jesus entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. O perdão será realidade. Esse telefone que aparece agora, queremos orar com você. 3429-9550. Você pode ligar agora. Estamos aqui em Belo Horizonte. Aqui o código é 31 3429-9550. A melhor coisa que você pode fazer na sua história é fazer o que esses estão fazendo, se entregando a Jesus. Meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre teu, meu libertador, serei para sempre teu, meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre. Vocês que estão aqui à frente, podem ficar em pé. Cheguem aqui bem perto de mim. Pode chegar aqui, bem pertinho de mim. Pode chegar. Quando você diz, você tem uma oração que é a que Jesus quer ouvir. É quando a pessoa diz: Jesus, eu te tomo como meu Senhor e Salvador. Essa é a oração que Ele quer ouvir de cada ser humano. Por isso, quando você diz: Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Chega aqui bem perto, pode chegar. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, pode vir. Talvez você esteja dizendo: pastor, olha, domingo que vem eu vou entregar minha vida a Jesus. Pode ser que não aconteça domingo que vem. Esta é a hora de Deus. Meus pastores, todos eles sem exceção, vão se aproximar agora. Igreja, estenda as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo dessas vidas todo o poder das trevas e ligo cada um desses corações ao teu coração, para que a partir de agora possam viver a alegria de serem teus filhos, parte da tua família, inculpáveis em teu nome. Amém. Num gesto aparentemente tão simples, mas é assim. É algo só pela fé. Quando você diz: Jesus entra, Ele entrou. Uma paz começa a invadir a sua vida.